Buenos días. No. Muy buenas, es un placer saludarles desde el ombligo de Centroamérica, específicamente en Honduras. Nosotros somos 0101, o sea, Atlántida La Ceiba, Ceibita la Bella, la novia de Honduras. Para mí es un placer el poder tener hoy en día con alguien muy importante, alguien que ha hecho una lucha magnífica para poder unir muchas culturas mediante el conocimiento gastronómico de las Amazonas. Me refiero al chef Ofir Oliveira, desde Belém do Pará, en Pará, Brasil. Sea bienvenido, chef Ofir. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder dizer, falar, que nós falamos da culinária do Pará, da Amazônia, e eu me orgulho de ter nascido dentro da floresta. Eu sou do Calçoene, na época talvez ainda fosse território federal do Amapá, ou seja, região do Iapoque. Eu brinco que eu já fui do Iapoque ao Chuí. E agora do Iapoque até o Uxuala. Do lado de Honduras para cima, até os Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo fue que se empezó en el ámbito gastronómico, su primer contacto, sus inicios? Estava aqui agora me lembrando, puxando pela memória, e eu dizia para mim mesmo que o que eu me lembro de cozinha, desde quando eu nasci, eu brinco. Desde que eu tenho memória, como pessoa, eu já era um cozinheiro. Eu me lembrava, a gente como criança, se brincava de casinha. E eu era um cozinheiro, então eu tenho duas boas memórias da época. Um era um cozinheiro e brincando de cozinhar, o mingau caiu no meu pé, virou uma bolha enorme de queimadura. E a outra era em cima da pimenta. Então, são minhas memórias já da época de como cozinheiro, né? Ou seja, 5, 6 anos de idade, eu já me lembro da minha pessoa cozinhando, no caso. Excelente, chef. Y en este caso, ¿cuánto tiempo estuvo aprendiendo de manera empírica antes de poder sacar estudios formales? Eu sempre digo o seguinte, eu sou formado na vida. Minha mãe dizia para mim, meu filho, quem não estuda, vai para a escola da vida, porque na escola da vida é mais difícil. E eu preferi, entre aspas, por ignorância da minha parte, fui para a escola da vida. E, logicamente, dentro da vida, minha primeira professora de culinária foi minha mãe. Ela era uma exímia cozinheira e se torna, na nossa história, a primeira professora da região Bragantina, que é uma cidade muito tradicional
da região do Pará, de Bragança, do Salgado, aonde nós fomos morar. E ela é a primeira cozinheira a fazer os primeiros grandes eventos na cidade. Então, eu já posso dizer que eu já vim, por tradição, já com sangue, com o sangue correndo já da gastronomia na veia. Excelente, excelente. Y ¿cuándo fue que usted tuvo su primer contacto con la gastronomía de las Amazonas directamente? Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre essas questões, como essas coisas acontecem. Nada acontece por acaso, né? Eu sou de Bragança e a festividade de São Benedito, e eu queria fazer uma homenagem e abrir como eu sempre gostei de evento, eu abri na época um espaço para fazer uma festa, para fazer um bar. O bar pagava na porta e o cara bebia e comia o que queria. E o que queria só tinha um prato, que era sururu à capitoa, o emblemático da minha história como cozinheiro. Eu sempre, até talvez por um raciocínio lógico das coisas, eu sempre, desde o início, coloquei o nome dos pratos agregado à cultura. Até porque culinária para mim é cultura pura. Ok. Y más o menos coménteme sobre cómo ha logrado unificar la parte indígena con el resto de la sociedad brasileña. Eu coloco porque o que acontece, pouca gente talvez saiba por falta de informações, mas tem uma música aqui na Amazônia que diz o que é bom vem lá de fora. Esse é um ditado de uma música que diz o que é bom vem lá de fora e tal. Então eu precisei ir lá fora, no caso em Paris, para mostrar que essa culinária ela é extremamente sofisticada. Foi preciso os franceses dizerem para que o mundo acreditasse que eu já sabia igual as Amazônias, e no caso paraense já sabíamos de longa data. Agora, ela precisava ser reconhecida para tanto. Hoje é uma culinária que o mundo vem até a Amazônia para conhecê-la. E esse é o nosso trabalho, como difundi-la, divulgá-la e mostrar não só a importância cultural que ela tem, mas, acima de tudo, a importância dessa gastronomia no mundo atual. As suas técnicas, seus sabores e, logicamente, com a sua ciência contida milenar. En este caso, usted me platicó que tiene un vínculo cercano con Río de Janeiro, que ahí es donde más lo ha promovido. Sim, o Rio de Janeiro nós colocamos no meu trabalho, até porque o Rio de Janeiro é onde a minha história de culinária começa, onde eu me torno literalmente o meu aprendizado de vida. Eu tinha uns amigos de Maria Mercante, nós íamos aos navios e trazíamos naquela época o necessário para fazer as festas. Até porque a turma trabalhava nos navios, então nós tínhamos o do bom e do melhor. E a partir daí, eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu cozinhava e logicamente fomos aprimorando essa culinária. E hoje o Museu do Amanhã, que é a grande referência de um museu para o mundo, que é o Museu do Amanhã, a partir do nosso trabalho, e hoje nós temos dentro do Museu do Amanhã alguém que
comunga conosco a mesma proposta de preservação ambiental da Amazônia, e eu diria, hoje é um destaque da culinária da Amazônia para o mundo, no caso que é o Saulo Jenkins, ele, por reconhecer nosso trabalho, nós temos um trabalho em conjunto, o qual nos propomos a fazer um grande encontro, que é o Rio Amazonas, com o Rio Tapajós, denominamos o Encontro das Águas. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele, ao encontrar com o mar, ele dá essa pororoca cultural, que é a proposta que eu já estou me convidando antecipadamente para esse encontro no Rio de Janeiro, nesse ano ainda, na parte de gastronomia, logicamente, mas no ano subsequente já será um evento mais cultural mesmo, na nossa proposta, na nossa ideia, levando a cultura em todas as suas formas de difusão da música, da arte, etc. e tal. Excelente escuchar eso. Ahora bien, coménteme más o menos a nivel de educación superior, ¿cómo ha sido las universidades para recibir toda la información que usted y su equipo han encontrado mediante la investigación? Eu sempre coloco na minha cabeça de que a ciência é fundamental para a preservação da Amazônia. Dentro desse pensamento lógico, e logicamente vem as ações, é o que a gente se propõe, é de como unir a ciência a uma cultura, nesse caso uma cultura ampla e regional, que é a cultura amazônica. Eu sempre coloco, antes de ser brasileiro, eu sou amazônico. Por quê? Porque nós somos uma região diferenciada. Inclusive, culturalmente, quem conhece a nossa história, nós ficamos afastados do Brasil, literalmente, até o tempo de Brasília. É quando fizeram a famosa Belém-Brasília. Aí é quando nos colocam no Brasil. Então, no nosso caso, a nossa cultura ela é diferente. Por isso nós somos um guardião da cultura brasileira, entre aspas. Nós somos a última fronteira de uma região, inclusive gastronômica. Dentro dessa fronteira, ironicamente, nós guardamos culturas milenares. Eu explico. Por exemplo, o piracuí era processado lá em Santa Catarina, Quataí. Hoje quem processa é aqui dentro da Amazônia, uma comunidade lá dentro com a Caribodó, de Santarém para aquela região, já no alto, já para cima do Amazonas, médio Amazonas, diríamos. Ou seja, então, o tucupi, eu acredito, até por estudo, muitas, não eram todas as tribos que conheciam a mandioca, nem todas, até porque muitas eram sedentárias, etc e tal. Ou não, sedentárias não, migrantes, não paravam, então não plantavam, etc e tal. Eram coletores. Tudo isso ajuda na Amazônia a preservar uma cultura que está contida até hoje. Excelente. ¿Y cómo ha logrado que crezca el voluntariado en esa investigación milenaria? O que eu coloco justamente que a gente inicia a conversa anterior sobre as universidades, o papel delas é fundamental, justamente porque lá está o aluno de gastronomia. Foi o que nós nos propusemos de quando lá chegamos, que essa é a segunda, no caso, respondendo a segunda pergunta. É como você inserir esse aluno numa sociedade que está
diríamos carente, porém pujante, carente de assistência e pujante de conhecimento. Ou seja, e essa é a proposta, trazendo o conhecimento técnico das universidades para o conhecimento empírico da sociedade amazônica e fazer disso um turismo diferenciado, é o que nós propomos. É um turismo de base, um turismo para ir para dentro da comunidade, não o turismo de arranha-céu, não o turismo para 200 mil pessoas. Sim, você vai espalhar durante o rio da Amazônia, porque pouca gente sabe que esse rio é minha rua. Na Amazônia, as ruas são os rios. Hoje, tu vai na Cará, tu fica impressionado. Casa de um lado e de outro na beira do rio o tempo todo. É toda uma sociedade de beira de rio. Então, esse é o novo, é o tipo que nós... É essa proposta do Hotel Escola, do evento do Rio de Janeiro, é para propor uma política para as Amazônias, para as florestas, para os povos que pensam que podem, que têm o que preservar e aonde se colocar nesse universo da gastronomia, que é a base da sustentabilidade de uma sociedade. Por ser a base de sustentabilidade dessa sociedade, é que ela necessita, porque ela que alimenta a sociedade. Então, ela é a base de todo o conceito que tu vai propor. É uma questão de lógica. É uma questão nessa visão que eu tenho holística da sociedade no mundo da gastronomia que eu proponho. Querem fazer, só tem uma condição. A culinária é a base. Quer investir, quer preservar, conserva a cultura da base gastronômica, que é a base que alimenta, no nosso caso, da floresta. A culinária vai dizer, eu posso produzir jabuti, eu posso produzir paca, eu posso produzir veado, eu posso produzir anta, eu posso produzir todas as caças que eu sempre produzi uma vida inteira. Desde que me dei a política e o dinheiro para que assim eu possa fazer. Eu não derrubo uma árvore, torno os indígenas bilionários porque eles têm que estar no mundo moderno. E o mundo moderno, para eles serem fazendeiros, ou o caranguejeiro deixar o caranguejo atingir a maturidade para que ele possa ganhar realmente dinheiro. Ok, excelente. Ahora, sé que su vestimenta tiene historia. Compártame, por favor. Essa história, o que aí eu posso dizer que eu estou usando, e aí eu faço questão de colocar, elas são a cultura marajoara. A cultura marajoara ela é uma cultura milenar. Inclusive a nossa marca como organização é de uma panela de barro encontrada dentro uns cálculos do Marajó pelo menos de 2.000 anos. E essas, no caso essas camisas que hoje eu estou vestindo, uma delas, elas são de origem de história, porque os senhores feudais, a roupa que eles davam era camisa de saco, cortava as mangas e vestiu. Então as senhoras começaram a... Más o menos, ¿cuántos libros es lo que usted ha logrado escribir, recopilando todo ese proceso de investigación? Nós estamos trabalhando um livro que vai ser lançado esse ano ainda, em 4 idiomas, sobre o conceito, o trabalho aí eu diria que é um trabalho jornalístico, né? Eu concebi a ideia e o jornalista de minha confiança, parceiro meu, eu diria um parceiro e amigo meu,
comprou a ideia e foi para dentro da pesquisa. Então é um livro com pelo menos, que vai buscar pelo menos, porque onde a gente tem isso, ironicamente, não é com Egídio não é tudo oral. O que nós temos de registro, nós fomos atrás, dentro do conceito pelo menos de 2, 3 mil anos de histórias que os pesquisadores captaram, etc. e tal. Então é com muita gravura, o livro é muito, modéstia à parte, mas é um livro para ficar, diríamos assim, para ficar na história. Não é porque a gente... É porque, a partir de quem lê um livro desse, concebe que é uma cultura gastronômica. A nossa história de culinária ela é diferente, ela é da floresta. É diferente da chinesa, ela é diferente da francesa. A francesa é misturada na guerra com os celtas, com os vikings, e aí tem todo esse trabalho europeu. É diferente. O mexicano tinha a cultura mexicana, dos astecas, dos incas com os incas, e nós aqui na Amazônia o que imperava eram os marajoaras, que é uma cultura milenar na ilha do Marajó. Então, são culturas milenares, que têm a sua culinária, a sua técnica de cozimento, que o mundo precisa saber que elas existem e têm sabores excepcionais. E aquilo que eu não completei na primeira pergunta, no caso o molho arubé, que é um molho tradicional do Brasil. Quando o Cabral chegou, já tinha o molho arubé. O que é o molho arubé? É o extrato, ele extrai a mandioca, tira o tucupi, fermenta, e aí ele cozinha e mete pimenta dentro e as formigas e está feito um molho extremamente sofisticado. E quem os conhece diz isso aqui é igual uma mostarda francesa, e é. Então, esse é o do livro. O outro já é outra história. Eu proponho, estou escrevendo sobre, aí é uma ousadia da minha pessoa, sobre a minha história, como é que eu concebo a ideia, diríamos assim, até chegar no Museu do Amanhã. Porque o que eu proponho para o Museu do Amanhã, e aí vem aí o emblemático de estar no Museu do Amanhã, é justamente como o Caboclo Amazônia daqui sou, e aí gastronomicamente talvez um dos mais antigos, ou talvez o mais antigo deles todos, e dizer que nós temos cultura, e que ela pode e deve ser não só preservada, mas sim observada e executada. E os seus produtos entrando no mercado tanto quanto qualquer um. Sí, coménteme qué cercanía tiene con lo que es gastronómicamente la cultura africana, especialmente ella. É porque o Brasil, no caso, aí eu coloco excepcionalmente, porque há um detalhe muito importante se tratando de regiões gastronômicas no Brasil, de culturas que são bem diferenciadas. Na Bahia tem a cultura gastronômica africana, que é uma cultura gastronômica literalmente dos santos. No sul do país já é uma cultura já com uma forte influência europeia. Já na Amazônia, é o indígena que se sobrepõe à cultura do branco. É diferente. Então, é o branco que traz essa cultura indígena, tanto que o pato no tucupi, a maniçoba, comida, não temos, por exemplo, a designação de rico e de pobre, porque todos sabem que tem comida de rico e comida de pobre. Rico comemora um certo tipo de comida mais chique, o pobre come na Amazônia, no Belém, é diferente. Como é diferente?
O que o rico come no dia do aniversário da filha dele, que é pato no tucupi, o pobre no dia do aniversário da filha dele também come pato no tucupi. O rico no dia do aniversário do Natal, seja lá a grande festa que for, é maniçoba. O pobre também no dia da festa, seja lá que ele esteja comemorando, também é maniçoba, vatapá e pato no tucupi. Arroz paraense, por exemplo. Ou seja, então o paraense ou o amazônida, ele se une nessa questão social. Isso para mim é fundamental. Ela é antropologicamente falando, para mim, como cozinheiro que sou, eu gosto dessa culinária justamente por ela não ter parâmetro de sociedade. Nessa questão, na Amazônia, todos nós somos iguais. É disso que eu gosto. Eso es bueno. Eso significa entonces que la parte indígena en Amazonia de Brasil está muy cercana, influyendo en la parte de Amazonia de los otros países cercanos a él. Sim, eu diria sim, porque há um detalhe da história, porque nesse caso é a história que contextualiza. A história de Belém é diferente dos outros países, das outras regiões. O escravo aqui, ele ia direto para a casa do belemense, do português que morava em Belém, principalmente. Claro, tinha as fazendas, tinha, mas ele não tinha senzala, ele tinha casa. Por isso a influência do negro na Amazônia é mais forte do que em qualquer outra região, porque era uma convivência de casa, de família. O negro cozinhava o que ele queria cozinhar para os seus senhores. Nesse caso, ele ia no ver-o-peso, vivia o ver-o-peso, curtia o ver-o-peso e levava do tipo, eu imagino, olha, patrão, eu descobri aqui o tucupi, eu vou fazer o tucupizinho para o senhor, qualquer coisa parecida. Eu imagino que isso se procedia, porque a gente sabe, a nossa índole como paraense é assim. Nós encontramos alguém na rua, já é teu amigo de longa data, tu já leva para tua casa, ou seja, é uma tradição bem nossa, bem amazônica. Qué bueno. ¿A qué otros países usted ha ido a promover mediante intercambios culturales? Eu fiz alguns bons trabalhos, principalmente, não só o país afora, no caso, principalmente Portugal, que é uma cidade, que é um país, diríamos, irmão, falamos a mesma língua, e o nosso trabalho maior, porque é questão Portugal, justamente por ser uma porta da Europa, né? E as nossas possibilidades são mais, diríamos, mais concretas, mais possíveis de se fazer o que se pretende. E nós temos feito bons e grandes eventos, os quais eles, inclusive, uma cadeia tipo como o Grupo Anantara, ou nesse caso o Grupo Vila Galé, e nos oferece os espaços deles para que a gente possa atuar reconhecendo um trabalho de importância para os dois países. É o mesmo caso de Santa Catarina, que abre a porta para nós também, a partir das suas universidades, para que a gente possa fazer esse corredor gastronômico da Amazônia aos grandes centros gastronômicos e, logicamente, dentro das universidades, onde a gente acha que é fundamental você vir organizar para a Amazônia um futuro gastronômico, de como nós poderemos vir de exportar a obra, quer dizer, a matéria-prima, a gente precisa se organizar para vir à
Por exemplo, explico, quem ganha dinheiro conosco é o Ceará, é a Bahia, é o Rio de Janeiro, porque o caranguejo, o peixe, o mexilhão, vai tudo para fora. Se tu está entendendo, então a mão de obra aqui fica, a gente exporta a mão de obra, para que os outros possam ganhar dinheiro com o que a gente podia estar fazendo aqui. E é isso que a gente propõe, uma política para uma sociedade. Agora, como acabou com a Amazônia, daqui sou. E aí, nesse caso, como cozinheiro mais ainda. Ok, excelente. ¿Me puede indicar, por ejemplo, cuáles son los alimentos que son originarios de ahí? Tem muitos e diversos. Entre eles, principalmente no caso que a gente coloca como fundamental, a castanha tem, inclusive, leva o nome, hoje outros colocam, castanha do Pará. Não só tem no Pará, mas tem na Amazônia, mas onde ela se notabiliza dentro da gastronomia no Pará. E aí tu tem o muruci, tu tem o cupu, tu tem o bacuri, tu tem o taperebá, aí o cajuaçu, que é o cajuí, aqui eu posso passar o dia inteiro descrevendo uma série de frutas, o ajiru, da floresta, etc. e tal. Então são muitos. Mas a mais conhecida, a mais usada de todas, hoje, tanto que ela é royalty, ela açaí. Agora, como a mais sofisticada de todo em termos de sabores, na minha cabeça é o bacuri, que é inclusive que a gente coloca como uma fruta do rei. Eu, quando a família imperial habitava no Brasil, ele mandava buscar na Amazônia, na cidade de Bragança, o bacuri para eles comerem lá no Rio de Janeiro. Coménteme sobre el respeto que existe hacia la fauna a nivel de la cultura indígena que lo incluye en la gastronomía. ¿Cuál es, si, por ejemplo, si tienen un animal de la zona que lo van a utilizar para un platillo, realizan algún ritual de respeto hacia la naturaleza? Não, eu não uso nenhum, no meu caso eu não uso nenhum animal indígena, ou nenhum animal da natureza, quando eu digo oriundo da floresta, da caça, ou seja lá do que for. Até porque eu uso o conhecimento do sabor. E aí eu brinco que eu faço uma sessão Paraguai. Por que a gente brinca a sessão Paraguai? Porque vem muita coisa falsa do Paraguai para o Brasil, cigarro, etc e tal. Então, por isso que eu brinco sessão Paraguai, que aí eu faço as caças falsas. Por exemplo, eu digo, eu vou fazer uma paca, que é da floresta, não vende paca no mercado. E quando vende em São Paulo é muito caro, não tem como, no caso aqui na Amazônia, eu mandar buscar uma paca em São Paulo. Então essa é uma da luta que a gente se propõe, a dizer por que não o índio não poder produzir buscar um investimento para as aldeias, para os silvícolas onde habitam, que eles possam poder criar esses animais. E nós temos na gastronomia, até porque são produtos de sabor de altíssimo nível. Então eu faço, eles fazem, aí eu faço a anta falsa, a caça falsa, eu mando buscar um pouco do marajó. Por que pouco do marajó? Porque ele come o fruto do tucumã. O tucumã é uma espécie de coco. E ele come aquela polpa. E fica um sabor extremamente sofisticado. Ele, por ser criado na natureza, ele é semi-selvagem.
Então, aí eu com tucupi eu faço um animal selvagem. Aí o porco, aí eu pego esse porco, se eu quero uma anta, eu já misturo com costela de boi e compro os embutidos e já vou fazer, porque a anta tem gosto de porco, com gado. Então, alguns amigos meus dizem que não existe ninguém como eu para buscar o sabor. Modéstia à parte, se eu provar uma coisa, aí eu sei como fazer. Se eu provar o sabor, eu digo, eu faço isso aqui. Agora como, eu não sei. Mas eu tenho uma ideia. Então, hoje eu faço as caças falsas. Aí eu faço a marreca falsa. Aí eu pego a picota que a gente cria. A picota é galinha da Angola. Aí eu faço como se fosse uma marreca selvagem, que é um prato tradicional do Marajó. E por aí afora. Bueno, excelente entonces. Imagínate todo lo que estoy aprendiendo. Son cosas que no lo manejamos aquí de una manera puntual, ya que ustedes lo viven a diario. Es parte de su vida. La naturaleza está muy vinculada a ustedes como personas. ¿Y cómo le resultó a usted cuando empezó a vivir directamente ahí en el bosque del Amazonas? A natureza, no nosso caso, era uma condição de vida, né? Eu sempre coloco, eu não busquei essa condição desse trabalho. Tanto que eu estou escrevendo livros sobre isso. Eu não busquei absolutamente nada da vida. A vida me buscou e me colocou e está me colocando hoje, eu te agradeço, é uma prova concreta de que a vida me descobre. A vida me descobre. Então, como é que ela me descobre? Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho, uma luta, mas é uma luta de longa data. E é isso que... Aí um dia desse eu vi uma frase muito bonita, até posta pelo nosso amigo Caldeirão, se eu não me engano. Foi por ele sim que eu vi. Eu adorei. Não me pergunte o que eu fiz. O que eu consegui, mas o que eu tenho. Muito me emocionou essa frase. Muito me emocionou. Por quê? Porque eu tento. Eu coloco justamente essa questão da vida. Aí tem uma música de uma figura chamada Zeca Pagodinho que diz: vida leva eu. E eu me coloco nessa questão porque eu tentei ser empresário e fali, e essa falência me levou, eu diria, ao inexplicável. Quando eu fui, logicamente, na Amazônia, nós temos muito essa questão do feiticeiro, e eu fui a um que estava passando, e, ironicamente, ele me falou quem seria eu na vida. E ele dizia que eu era um espírito de luz e que tinha vindo para brilhar no mundo. E que eu seria uma das pessoas que faria história no mundo e mudaria a história do mundo e geraria muitos bilhões. E mandou eu ir embora, disse: vai e segue teu caminho. Ironicamente, no terceiro dia, eu comprei o melhor ponto da minha cidade. E lá abri um boteco, um barzinho, chamado Conversa Fiada. Sim. E pronto, ali começa a minha trajetória. Para concluir, fui bater em Paris. Para concluir, hoje eu estou conversando contigo e posso te contar tranquilamente essa história do feiticeiro. E a conclusão que eu chego dos milhões, nós podemos gerar sim. Nós estamos juntos, numa empreitada, que o mundo vai saber que nós precisamos de dinheiro.
Sem dinheiro, ninguém faz nada. Sem dinheiro, não se preserva. Na Amazônia, para se preservar, nós temos política. Realmente, como caboclo que sou, como a vida que tenho, literalmente dedicada a essa condição, eu falo porque eu posso falar. Eu falo porque eu conheço. Por que eu conheço? Porque eu vivi, convivi e passei e passo diretamente, sei todas as tramóias dos políticos, eu sei tudo. Quando eu digo eu sei, porque eu vivi, é diferente, não é que eu seja um super. Não, eu vivo isso, eu conheço. Agora, como caboclo que sou, eu digo também, eis o caminho das pedras. Até porque eu li o Evangelho. Sí. Y coménteme, por ejemplo, qué tanta ayuda tiene usted de parte del gobierno para ese proyecto. Não, eu veja bem o seguinte, eu, na realidade eu nunca procurei ajuda do governo, nunca fui atrás, até porque no primeiro momento era uma construção de uma ideia para uma sociedade. Então eu não tinha como chegar a um governo e dizer, olha, isso aqui e tal. Agora, depois de juntar todo o tabuleiro de xadrez durante, aí eu diria, aí eu começo a minha história a partir de Paris, e quando a minha mãe sonha que eu volto pedindo esmola, é toda uma construção que eu entendo hoje. Por isso que eu falo que eu sou um predestinado. No auge do sucesso do negócio, toco o telefone, era minha mãe sonhando, me dizendo que tinha sonhado, eu voltava pedindo esmola. Como ela sonhou, eu voltei. Graças a Deus, porque aí eu vou para dentro, vou ser liderança comunitária, eu vou me inteirar da sociedade por inteiro. Aí eu vou ser liderança comunitária, aí eu vou entender um processo para poder falar do que hoje eu falo, do que hoje eu digo. Eu digo porque eu vivi, é diferente. Tem comunidade com luz elétrica, água encanada, asfalto na rua, porque com essas mãos aqui eu ajudei a fazer. É diferente. Então, eu não sou um chefe qualquer. Eu sou um chefe que sei o que estou falando, o que estou dizendo, porque eu vivi. E no livro que eu estou escrevendo, eu vou contar só para chamar a atenção. Na minha história, eu me gabo de ter furado o aeroporto Charles de Gaulle em Paris. Não, isso é para ir para o mundo. Hoje é impossível, mas na minha época eu fiz. A vida me obrigou a fazer. Está no livro, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Excelente. Agora, só foi possível graças à minha filha. Porque ela é uma das melhores alunas da escola na França, nesse caso, no grande dramaturgo, como é o francês, me foge aqui o nome do dramaturgo, que é o grande dramaturgo francês, e a escola era no nome dele. E ela era uma das melhores alunas da escola. E nos foi permitido passar mais tempo. Por isso eu consegui, no caso, furar o Charles de Gaulle. Já estou contando uma parte do livro e tal, mas faz parte de tudo isso. Qué bien. Y la pregunta importante es saber quiénes siguen sus pasos de su familia. O espaço, nós temos hoje um espaço que nós estamos trabalhando. Eu vou até te mostrar um pouquinho dele aqui.
Um espaço que eu estou criando e dei o nome de Capela. Capela porque, aí eu brinco, o Miguel hoje me pintou a Sistina, nós estamos pintando aqui, aí eu brinco a Beneditina. Dá para ter uma ideia? Que hermoso. Isso aqui é que eu estou montando. Aqui faz parte. Aqui não dá mais só os quadros que eu estou pintando justamente para a capela. Então é todo um trabalho. Por quê? Porque isso aqui faz parte do que a gente se propõe junto com Portugal, num projeto com Portugal. E trabalhávamos o berço. Aqui nós vamos produzir só culinária de tradição milenar. E a nossa proposta é fundamentar isso, catalogar essa culinária a partir dos povos milenários da região, porque tem muitos. Sí, en este caso, usted me platicaba que tiene una hija que es un apoyo para lo que usted hace. Sim. A minha filha, eu diria, ela cresceu. Quando ela estudou, que ela quis fazer o primeiro vestibular, papai, eu quero fazer turismo. Eu digo, o quê? Turismo? Não, minha filha, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse e tal. Ela disse, não, porque na minha cabeça o intelecto dela seria para qualquer pai que é um filho médico, e tal. Ela disse, não, mas faz o que tu quer. Ela foi para o turismo. Hoje ela é doutora em turismo e hotelaria de base. Ou seja, ela estudou um fundamento de como o nosso trabalho, nesse caso dela, fundamenta toda uma questão socioeconômica científica para um processo. Ou seja, modesta parte, cientificamente, hoje nós estamos completos, porque eu tenho a ciência do meu lado. O empírico e a ciência. Sim. E nós construímos um trabalho junto. Lógico que ela agora vai fazer culinária também, que ela quer trabalhar melhor essa questão da culinária, mas é aquela coisa, aí diríamos que está no sangue, a neta já também já cultua a culinária, a minha sobrinha, os filhos, os netos, faz parte da família. Bueno, me gustaría que nos regalara un consejo, tanto de vida como profesional. Eu acho que o conceito de vida profissional, eles são, eu diria que ele se encaixa, como a mesma coisa o verbo francês ser estar. Je suis, eu sou e eu estou. Para a vida é o seguinte, a força de vontade e perseverança. Não se vence na vida sem força de vontade e sem perseverança. Aí a gente diz, eu sou curto e grosso. Na culinária, eu sempre digo, meu filho faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Pues me siento honrado de poder haber tenido esta conversación. Fue gracias también a nuestro amigo y chef Fernando Boris, que él me hizo el contacto con usted. Eu que agradeço, eu ainda vou ligar depois para o meu amigo Fernando, e já também aproveitando a oportunidade, já quero dizer que o convite para o Museu do Amanhã nós vamos contextualizar, vou mandar para o senhor, para que possa realmente divulgar esse evento. Nós vamos precisar muito disso, de contextualizar o porquê das pessoas se fazerem presente ao evento. Nós vamos trabalhar um evento na sua grandeza da Amazônia, de quem realmente,
porque, se tu me permite, a proposta do evento ela é ousada. Até porque eu nunca posso pensar pequeno, porque na minha cabeça o que dá trabalho pensar o pequeno dá o grande. E nesse caso não é grande, é o que a Amazônia precisa. O que é que nós queremos com o evento? Mostrar para o mundo que tem uma política. Agora, toda política precisa de dinheiro. Ela precisa de investimento, precisam pagar o professor, porque eu coloco como proposta de preservação um centro não é um centro cultural, mas sim um centro de difusão, um centro de produção gastronômica, um centro de informação, ou seja, aí eu dou nome no outro lado de hotel-escola. Ele é um centro de formação, na realidade. Mas dentro desse centro de formação, nós temos até a escola, nós temos a parte de hotelaria, nós temos a parte de turismo, nós temos a parte de... Por quê? Porque esse é o centro que vai preservar a Amazônia do futuro. Nós temos que saber preparar a Amazônia para o futuro. Quando a gente fala que precisa de dinheiro, porque precisa. Como eu vou preservar 700 quilômetros de manguezais e dizer para o caboclo não tirar o caranguejo dali? Fica impossível. Por quê? Ele vive daquilo. Então eu tenho que, mais ou menos, olha, daqui a 30 anos vai acabar. Ele não está preocupado com daqui a 30 anos, ele está preocupado com a fome de hoje. Então é essa política que a gente propõe e tem na cabeça como colocá-la para funcionar. De preservação. E o teu espaço, eu quero agradecer, que ele é fundamental em relação ao que nós propomos. Nós precisamos ter ouvido, nós precisamos ser ouvidos e as pessoas entendam de que tem que ser uma conjectura, uma conjunção mundial para um processo. São 700 quilômetros de manguezais, aonde é o berço da fauna ictiográfica da Amazônia, dos peixes. Sem ela, não existe. É por isso a nossa luta. E está acabando. Se não tomar a devida providência, se não tiver o conhecimento real, tem prazo. E o prazo é pouco. O meu medo é que eu vou, coisa acaba, que eu tenho 30 anos no mínimo ainda de vida. Eu vou morrer com 105, eu estou com 73. Então ainda tem um bom tempo. Mas eu quero morrer sossegado, sabendo que o caranguejo vai continuar. Eu não quero morrer de, pô, eu estou morrendo e o caranguejo junto comigo. E o manguezal, eu não quero levar. É dia de 1º de fevereiro, não esquece disso, que é um dia muito importante. No Brasil, 1º de fevereiro é o trabalho do Senado e da Câmara. É o dia que começa. Domingo agora tentaram derrubar aqui no Brasil. Não conseguiram, tentaram. Sí. Bueno, entonces... Muito obrigado. Sí, le mando un abrazo fraterno desde mi hermosa tierra Catracha hacia donde usted se encuentra. E vamos nos encontrarmos, com certeza. Deus primeiro. Caldeirão. Valeu, um abraço, bom dia, meu muito obrigado. Bom dia, obrigado. Eu que o diga. Bye bye.